Daí é nosso super curso de loja web, um cursozinho bem simples aqui para nossa disciplina, né? Essa segunda parte a gente vai dar uma ajeitada na interface. Para a gente ajeitar a interface, a gente vai utilizar esse carinha chamado Mud Blazor. Por que a gente não utiliza a interface anterior, que é baseada no Bootstrap, né? Ela é boa tudo, mas esse Mud Blazor, ele tem aquele temperozinho, ele é bem mais moderno, baseado no material da Google, ele tem muita coisa boa. Você tem aqui vários componentes, olha aqui, como criar uma barra de tarefas, olha como fica legal com ícones, como criar avatars, como criar badges, que é aqueles íconezinhos aqui, como criar aquele caminho, né, a gente chama breadcrumbs da vida, vários tipos de botões, os botões bonitinhos, tudo usando apenas uma tagzinha chamado Mud alguma coisa, né? Criar um cartão Mud Card, então você já cria um cartãozinho, vamos dizer que eu queira criar esse cartãozinho com uma imagem, com um título, com dois botõezinhos, aí eu crio o Mud Card, aí coloco qual é a imagem, qual é o conteúdo, quais são os botões. Nossa, são vários componentes que nós temos aí no Mud Card, ou no Mud Blazor. Nós também tem vários ícones, olha o tanto de ícones que nós vamos poder utilizar, já vem inserido na própria biblioteca, tem bastante coisa aqui. E como é que a gente faz? Eu poderia ir falando passo a passo, né? Mas vamos aqui usar a instalação, né? A instalação, ele fala de duas maneiras, uma que é mais ou menos automática, onde você instala um template e depois você cria uma aplicação baseada no template. Nós não vamos usar essa aqui, por quê? Porque esse template é baseado no .NET 6 e a gente está utilizando o .NET 7, né? Daqui a pouco vai ser lançado o 8, já tem até, acho que está no preview 3 do 8. Por isso a gente vai fazer uma instalação manual. A primeira coisa, nós vamos adicionar um pacote Mud Blazor. Gente, para adicionar o Mud Blazor, você vai no seu projeto, coloca esse comando aqui, lá onde está instalado o seu projeto, e você coloca esse comando no terminal. Só que a gente não vai fazer da maneira manual. Já que a gente está trabalhando aqui no Visual Studio completo, é só você chegar aqui em Dependências, com o botão direito do mouse, gerenciar pacotes no Get, você manda procurar o que? Mud Blazor. Ao procurar o Mud Blazor, você clica aqui, só que ele já está verdinho porque ele já está instalado. Então eu já instalei a versão 6.2.3, então você não precisa, no caso aqui, usar aquela linha de comando. Você pode aqui e mandar instalar, só clicar em instalar isso aqui, né? Já está instalado, já é o suficiente. Perfeito, né? Professor, eu estou utilizando o Visual Studio Code. Aí sim, você vai ter que ir para o terminal lá na área do cliente, né? Você tem aqui o terminal no Loja Client. Vamos dar uma olhada aqui, esperar. Então tá aqui meu cursos, Loja Web Client, né? Aí eu coloco aquele comando, .NET, Add, Package e assim por diante, Mud Blazor. Aí sim, né? Mas não é o caso, vamos fazer da maneira usando o Visual Studio, que tem bastante coisa boa aqui, né? Aí a segunda parte, vamos lá no Imports e adicionar um namespace chamado Mud Blazor. Então eu já fiz isso aqui para vocês, lá no Imports, nesse comando Imports eu coloquei o Mud Blazor. Perfeito. Depois eu vou adicionar as referências ao CSS e o JavaScript do Mud Blazor, porque a gente é uma aplicação web, então tem CSS, tem JavaScript. Então vamos lá num carinha chamado www-root, lá no index, né? Veja como antigamente estava o Bootstrap, né? Se eu quisesse eu poderia até apagar ele aqui, né? Eu posso até apagar esse diretório, posso apagar esse outro diretório também, só deixar só o app CSS que a gente vai utilizar. Então olha aqui, gente, o nosso Mud Blazor, eu coloquei aqueles dois caminhos, né? O Google API e o Mud Blazor, eu já adicionei esses dois itens, substituindo a referência do Bootstrap que nós tínhamos antes, né? E depois, gente, nós adicionamos esse JavaScript. Onde é que a gente colocou o JavaScript? Nós colocamos aqui no meio entre os dois, entre o Blazor
e o Service Work que a gente vai utilizar para fazer o nosso PWA. Então foi isso que a gente fez, ponto, né? Após isso, nós vamos adicionar o MUD Services lá no meu program.cs. Vamos lá no program.cs, olha o nosso MUD Service que eu acabei de adicionar. Só que para adicionar o MUD Service, não esqueçam de colocar using mudplacer.services, senão ele não vai conseguir reconhecer. Mas se você vai adicionando, ele vai pedir para adicionar automaticamente. O Visual Studio está bem completinho em relação a isso, tá? Depois você vai lá no Main Layout e começa a personalizar seu Main Layout. O Main Layout você tem que colocar esses 3 componentes. Então a gente vai lá no Shared, Main Layout. Opa, já coloquei os 3 componentes aqui. Só que além de criar 3 componentes, eu coloquei mais 2 variáveis importantes que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para quê. Primeiro, eu criei uma referência para esse MudTheme Provider. Se você quiser criar uma referência, quer dizer, anexar um componente a um objeto interno, você faz esse @ref. Só que a gente vai ver isso com mais calma ao longo do nosso curso, se for necessário, lógico, né? E o Dark Mode, porque a gente, poxa, hoje nós temos o Light Mode, claro, e o escuro. Então é bom a gente definir esse Dark Mode. Então é uma variável, né? Essa variável Dark Mode, por exemplo, meu já começa como true, né? Então adicionei esses carinhas aqui. E o resto, o que eu modifiquei? A gente já foi aqui no layout. O layout, gente, você já tem aqui o layout mínimo, que é esse MUD Layout, onde eu vou colocar o meu conteúdo. E olha o body da aula passada. Eu tenho que ter o body, onde eu vou injetar o código dos meus filhos. Mas esse é um layout vazio, sem nada. Agora, eu não gostaria de colocar um app bar e um drawer. O que é um app bar e um drawer? O app bar, gente, olha aqui, é justamente aquela barra lá em cima. E o drawer é aquela barra lateral aqui que a gente coloca, né? Start, olha aqui, o drawer. Eu posso colocar no end. Eu posso colocar no top. Opa, voltar aqui. Nem sei como é que funcionaria esse top. Aí ele abre aqui em cima, legal, né? Tá um pouquinho lento aqui. Então o drawer é justamente essa barrinha lateral, né? E aqui fala exatamente todos os componentes que nós temos. Então eu vou colocar esse drawer, né? E colocar algumas funcionalidades justamente para eu poder abrir e fechar. E foi o que a gente fez. Eu coloquei o app bar, né? Onde o app bar eu tenho um ícone, um espaço e outro ícone. Eu tenho o MUD Drawer, que é do lado, e dentro do MUD Drawer eu tenho, além do meu cabeçalho do MUD Drawer, né, o que vai estar lá na nossa loja web, eu tenho o meu navegador, meu menu. E depois eu coloco o meu content, onde eu vou colocar um container. Esse container vai ser do tamanho largo para minha tela, aproveitar o máximo da minha tela. Ele vai ter um espaçamento aí na direção Y4 e assim por diante. E finalmente eu coloco o body aqui. O conteúdo que eu vou colocar aqui, o código que eu vou colocar são 2 códigos. O primeiro é se o meu drawer está aberto ou não, e se minha aplicação está no modo Dark Mode ou não. Quando é a primeira vez que eu renderizo a minha aplicação, aí eu coloco como aberto a minha aplicação por padrão, e o Dark Mode ele vai verificar se o seu computador utiliza a versão Dark Mode ou não. Se ele utilizar, ele vai ficar. Se o seu computador tiver no Dark Mode, ele já vai inicializar com Dark Mode. Se o seu computador tiver com Light Mode, ele já vai inicializar com Light Mode. Então tem até inteligente. De acordo com as especificações do seu sistema, ele vai inicializar com Dark ou White, né? Ou Light, né? Depois disso, nós modificamos nosso navegador. Nosso navegador tem todo aquele código. Agora não existe o MUD Nav Menu. Olha como é que a gente faz o MUD Nav Menu. Tem aqui o Nav Menu. Vamos lá aqui, o Nav Menu. Como é que é o Nav Menu? Olha o tanto de navegadores que eu posso colocar e o código de cada um. É só visualizar o código. Ele mostra como criar, né,
nave menu, MUD texto, divider, nave link, então tem vários links. No meu caso eu tenho, eu tenho nave menu com 3 nave links, um para o home, para o country, para o fat data, exatamente como nós tínhamos no modelo anterior. Voltando aqui, ou voltando à aplicação, depois na menu eu modifiquei minhas páginas principais. O index, eu tirei todo aquele código, eu só estou utilizando agora os componentes do MudBlazor, o MUD Text e o MUD Alert. O MUD Text é para você colocar um parágrafo, o MUD Alert é para criar uma caixinha de alerta. O Counter, eu também coloquei os componentes do MUD Text, né, do MudBlazor, no caso do MUD Text, o MUD Button, olha aqui o MUD Button, que legal. E o Fat Data, o mais legal do Fat Data agora, estou utilizando um componente chamado MUD Table, e está lá no Docs. Como é que funciona o MUD Table? Se eu chegar aqui, lá no Table, olha como é que eu faço uma tabela com o MudBlazor. Então olha como ficam as tabelas com consulta, com ordenação, com multisseleção, tem até multiselect, tem muita coisa aqui boa no nosso MudBlazor. E nós acabamos de criar essa tabela na nossa aplicação para ficar 100% MudBlazor. Gente, esse código eu vou subir lá para o GitHub para vocês poderem olhar com calma, né? Para vocês já baixarem e sempre acompanhar o que a gente está fazendo. Mas eu acabei de transformar a nossa aplicação completa daquele modelo baseado no Bootstrap para o nosso modelo MudBlazor. E aquele tutorial passo a passo é sensacional. A documentação dos componentes também são bem detalhados. As APIs dos documentos também são bem detalhados. É algo bem legal para vocês pesquisarem e estudarem bastante aí para vocês. E depois de pronto, vamos executar nossa aplicação. Uma coisa que eu fiz, tá, gente? Já que a gente está utilizando nossa aplicação, eu coloquei para minha aplicação sempre inicializar do server. Então, com o botão direito do mouse, eu coloquei aqui, olha, configurar, definir esse como projeto de inicialização. Então, ele sempre vai começar pelo server. Eu poderia inicializar pelo cliente? Poderia, né? Mas às vezes minha API que vai servir para o cliente não é inicializada, então é melhor a gente inicializar sempre pelo server. Agora eu vou rodar e vamos ver como é que está a nossa aplicação. Acho que a nossa aplicação já está até rodando, né? Está aqui a nossa aplicação. Olha como ficou legal agora nossa loja web no modelo baseado no MudBlazor. Primeira coisa, claro, escuro. Poxa, legal, né? Segunda coisa, ele vai, abre e fecha. Quando abre e fecha, ele até muda o ícone. Por isso que a gente utiliza o Toggle Item, né? É o Toggle, né? Toggle Icon, que ele, quando você clica, ele muda para uma outra imagem. E eu mudei cada uma dessas páginas usando apenas componente MudBlazor. Tudo isso aqui é MudBlazor. MudBlazor, MudBlazor e MudBlazor aqui também. E olha como o MudBlazor ficou legal. Eu posso ordenar crescente, decrescente, né? Eu posso depois pesquisar, posso fazer várias coisas aqui. Ordenar só pelo sumário. Eu tenho a paginação, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Eu tenho a paginação aqui também, só que como só tem 5 elementos, não tem. Olha o que acontece quando eu minimizo a minha aplicação. Ele fica responsivo, então eu tenho aqui a minha loja web, eu posso mudar, desmudar. E lógico, ao final eu posso até adicionar minha aplicação aqui para transformar ela num PWA. Gente, tá aqui a nossa super aplicação. Espero que nessa parte de transformação do nosso layout antigo para esse layout MudBlazor ficou claro. Mas de qualquer maneira o código vai estar lá em cima para vocês mudarem exatamente os arquivos que eu apontei nesse vídeo. Tá bom? Até a próxima.